Boa noite a todos, os irmãos, amigos, seguidores aí das páginas das redes sociais. Com grande alegria estamos aqui, com grande temor também em ministrar, em tentar, diante da nossa pequenez, transmitir algo tão precioso, algo tão belo e ao mesmo tempo tão poderoso que é a mensagem da Palavra de Deus. Queridos, nessa noite de domingo, começo já de inverno que estamos, quero trazer uma mensagem ao seu coração sobre caminhos, sobre destinos. E muitas vezes, como você, eu me encontro sem saber onde estou indo, sem saber se tudo aquilo que estou de fato fazendo no mundo tem sentido. E nós estamos falando alguns assuntos já nesse período que estamos fazendo essas transmissões, da mesma forma que fazíamos aqui presencialmente, mas estamos abordando assuntos que de fato sejam relevantes a todos vocês, a todos nós. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, é um texto, uma parte da Bíblia que fala sobre fé. E esse texto, ele é ousado porque ele tenta descrever em uma frase aquilo que é fé. E eu sei, querido, que fé é muito além do que está escrito aqui. Apesar do que aquilo que está escrito aqui traz para nós o sentido, de fato, bíblico daquilo que é fé, mas a fé é algo que transcende as nossas limitações de poder te ensinar, de fato, uma receita de como ter fé. Eu não venho aqui te dizer ou te ensinar como ter fé. Não tenho essa capacidade, talvez não conheço ninguém que a tenha. Porque eu tenho aprendido, querido, que fé é muito mais do que a gente entender o que fazer. Mas fé é algo como a gente continuar caminhando e continuar acreditando que mesmo sem entender o destino que estamos andando ou o caminho que estamos percorrendo, a fé, como disse no domingo passado, ela é para a gente que crê no Evangelho algo como não aonde estamos indo, mas com quem estamos caminhando. E é essa grande diferença que hoje temos dificuldade de conduzir a nossa vida. A nossa vida, ela passa por altos e baixos. A nossa vida, ela passa por momentos de extrema felicidade, mas também a nossa vida passa por momentos de conflitos, de situações que nós não gostamos. Capítulo 11 de Hebreus, ele relata várias histórias, várias pessoas e como elas viveram com os problemas que elas tinham na época e diante dos desafios que elas tinham. A Bíblia no capítulo 11 de Hebreus vai falar sobre Abel, vai falar sobre Enoque, vai falar sobre Noé, vai falar sobre Abraão, vai dizer, querido, sobre Moisés, vai falar sobre José, sobre Isaac. A Bíblia ela vai descrever alguns personagens da história hebraica, da história judaica, que conduziram a sua vida com a fé. E em todos esses exemplos que vejo aqui, eu extraio para você nesta noite a seguinte verdade, que todos não sabiam para onde estavam indo. Todos não tinham certeza para onde estavam indo. Mas todos receberam de Deus a graça de acreditar que mesmo não sabendo para onde estavam indo, eles tinham a certeza de que há alguém ao seu lado que estavam com eles. É essa grande verdade que eu extraio do capítulo 11 de Hebreus. Porque nós vamos ver aqui pessoas fazendo coisas
e não recebendo imediatamente por todo o sacrifício que eles estavam devotando a si e a Deus nesse momento. Nós vemos a história, querido, de Abel, um homem que dava o seu melhor a Deus, mas que não pôde, em vida, usufruir de nenhuma bondade divina. Abel foi morto pelo seu irmão Caim. Nós vemos aqui também Enoque, um homem extremamente devoto a Deus, em que diante de toda a sua devoção, a sua fé, a sua fidelidade, a Bíblia diz que Deus toma ele para si de forma misteriosa, Deus chama ele para si. E a Bíblia vai também dizer, querido, sobre Enoque, sobre Noé, que sendo avisado de uma destruição futura, ele, por temor santo, ele resolve construir a arca, que era um mecanismo de salvação. Todos esses, queridos, são homens que viveram as suas dificuldades. E diante das suas dificuldades, eles tiveram que tomar um lado. Eles tiveram que tomar um partido. Escolheram ir ou não diante daquilo que Deus estava pedindo que eles fizessem. Nós vemos também, querido, de forma muito mais detalhada a história de Abraão. Este homem que foi chamado, e é chamado até hoje, de o pai da fé. Este homem, querido, que a Bíblia narra a partir do verso 8 do capítulo 11 de Hebreus, que quando foi chamado por Deus, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. É isso, querido, que eu quero trazer nessa noite. É não saber para onde estamos indo às vezes. E quando eu digo isso, eu não digo que nós não temos a certeza daquilo que vamos viver em Deus, não é isso. Mas o que os dias e o que a nossa fé e o que essa escolha que fazemos, que lugar que isso pode nos levar. É nessa história, querido, do capítulo 11 de Hebreus, essa história bem resumida desses homens de fé, que nós chamamos de loucura da fé, que homens como o homem chamado Abraão, ele obedeceu e ele decidiu escolher seguir a Deus, mas Deus não deu a ele nenhuma pista e nada que mostrasse para ele que de verdade aquilo que Deus tinha prometido era aquilo que Deus iria fazer com ele. A Bíblia narra, querido, Deus chamando. A Bíblia narra Deus falando, Deus mostrando, olha, faça isso. Olha, isso será a sua salvação. E a Bíblia narra também, querido, que esses homens, eles obedeceram. Com temor, com tremor, com angústia, sim, com medo, com tantas coisas que passaram. Mas esses homens decidiram caminhar pela fé, andar uma vida sem saber o dia de amanhã, sem ter certezas. Nessa vida que caminhamos hoje, querido, em que prezamos uma segurança, que planejamos a nossa vida e na nossa vida, aquilo que mais desejamos é termos condições para que a nossa vida nunca piore, mas que ela sempre venha melhorar. Essa vida, querido, em que nós, quando investimos em algo, nós queremos ter a certeza de que aquilo e as sementes ou o dinheiro que investimos, ele retorne a nós. Esse mundo que é hoje, principalmente esse mundo moderno, que tem uma capacidade de prever tantas coisas, também é um mundo que se mostra nesses tempos imprevisível. Coisas que não se sucederam nesse tempo moderno, que hoje vivemos como um grande problema de saúde, em que o mais talvez pessimista de todos nunca esperasse. Essa certeza, querido, de que a vida ela é incerta no seu dia a dia, que nós todos os dias lutamos contra isso. Nós projetamos a nossa vida e em volta da nossa vida desejamos construir muros altos, construímos tantas coisas para nos proteger,
nos capacitamos de tantas e tantas coisas para que a nossa vida seja de fato protegida, estendemos essa proteção muito mais aos nossos filhos, aos nossos negócios, aos nossos trabalhos, buscamos algo de fato que nos traga uma segurança, e essa segurança ela se transforma muitas vezes em uma certa paz na nossa vida. É essa certeza, querido, que esse controle da vida que nós ansiamos, que nós sempre desejamos ter, que a fé, ela destrói. Porque a certeza de Abraão era herdar aquilo que o seu pai tinha. A certeza de Abraão era viver a vida que o seu pai tinha. A certeza e a segurança de Abraão era continuar com a vida a qual ele recebeu do seu pai e estender a sua vida ou não para algumas gerações adiante. A questão é que a Bíblia conta, e particularmente Abraão, ele tinha um problema com o seu futuro. Abraão não, diante da sua realidade com a sua esposa, ele não podia ter filhos. E diante de toda a história que as pessoas, que os homens, que as mulheres querem nessa vida, essa era talvez naquela época a maior das debilidades sociais para alguém do nível, do naipe desse homem chamado Abraão. Um homem rico, de família rica, que não poderia, através da sua posteridade, estender tudo aquilo que ele tinha ganhado ou feito do seu pai. É essa segurança que todos nós desejamos, é essa ideia, querido, que a nossa vida, e nós, entenda isso, nós nos cercamos de segurança, nós nos cercamos de tantas coisas, porque isso, de fato, até certo ponto nos protege. Mas quando falamos de fé, querido, falamos de uma fé que não tem essa segurança visível. O andar com Deus é um andar sem muros protetores visíveis. O andar com Deus é ver tudo aquilo que Deus prometeu para você e para mim, hoje não existindo. É olhar para uma lavoura, para uma semente que você semeou e ela ainda não produziu seu fruto. A fé é assim. E Hebreus, ele narra de forma muito, mas muito inteligente, em dizer que Abraão receberia tudo aquilo, mas naquele momento ele não sabia que ele receberia, e a Bíblia diz também que ele não sabia para onde estava indo. Esse não saber, querido, para onde ir, é um componente da fé. E é isso que nos assusta. É isso que faz muitas vezes a nossa vida temer tanto. Porque da mesma forma, querido, que nós, de forma diligente, firme, sábia, nós nos protegemos ao nosso redor, Deus, através da sua sabedoria, Ele deseja quebrar essa proteção que fizemos. Essa proteção, querido, que nos custou tanto. Esse modo de viver, querido, que faz a gente às vezes se sentir até bem. É tudo isso, querido, que Deus destruiu na vida de Abraão. Deus levou a ele a acreditar que faria algo extraordinário na vida dele. Não somente que Abraão seria um homem rico, um homem que tinha bens, um homem famoso, um homem de boa índole, mas Deus deu a ele uma grande promessa. Uma promessa, querido, que chegou um dia até mim e até você. Uma promessa que um dia se materializou, se encarnou no ventre de Maria e veio ao mundo através do seu Filho Cristo Jesus. Entenda, querido, que as promessas de Deus, elas são sempre extraordinárias. Entenda que as promessas de Deus são sempre, mas sempre muito maiores do que os nossos planos e os nossos pensamentos. Assim disse o profeta, que os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados que os nossos pensamentos. Mas essa caminhar sem saber, querido, é de fato para nós agonizante. É algo que nós caminhamos, nós acreditamos,
nós ouvimos as promessas, nós nos colocamos a fim de cumprir as promessas, nós nos colocamos a fim de receber também as promessas, nós nos posicionamos, nós lançamos a semente, nós aramos a terra, nós regamos esse campo, mas esse campo insiste em não produzir. Foi assim na vida deste homem, e é assim na dinâmica da fé. Porque fé, querido, eu tenho aprendido, é andar para onde eu não sei. É ir para um lugar que eu não sei onde que é, mas eu tenho a certeza de quem está comigo caminhando. É essa ideia de fé, querido, que é tão contraditória ao nosso coração. Cada um de nós traz uma herança familiar. Cada um de nós traz nos nossos próprios genes sentimentos de proteção, coisas que nós nos sentimos mais seguros. Alguns são muito mais seguros do que os outros. Mas há em nós, querido, uma limitação. Até que ponto nós vamos permitir que a nossa vida se torne de fato tão livre para Deus agir? É nessa abertura de vida que Deus trabalha. É nessa destruição de muros que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. É esse confiar, querido, quando nada existe. É esse acreditar quando a semente não saiu da terra. É esse crer quando tudo ainda não aconteceu da forma que Deus desejava. Fé, querido, é muito mais do que a gente ter uma obstinação. Fé é a gente acreditar quem está do nosso lado. Estar ao lado, querido, estar ao lado de Deus e ter a certeza que Deus está ao meu lado vale muito mais do que o destino que eu possa ter. É essa certeza, querido, mas essa certeza que vem depois de Deus destruir as nossas seguranças. Deus quebrar e implodir as coisas às quais nos sentimos seguros. É uma religiosidade vã, talvez, é nos pendurarmos em outras atividades, é acreditar, querido, nas mais diversas crenças ou simpatias, ou até mesmo nas riquezas. É esse implodir, é essa destruição, no sentido bom da palavra, se ela assim existe, que nós começamos a entender o que é fé. E a Bíblia narra, querido, que só a fé nos aproxima de Deus. Nesse mesmo capítulo 11 de Hebreus, nós vemos no verso 6, que sem esta fé, querido, sem esse tipo de fé, é impossível agradar a Deus. E quando eu digo sem fé, querido, não é uma obstinação, ou uma esperança que você tenha. É quando Deus disse para você acreditar naquilo que você não vê. É quando Deus disse que o seu filho, a sua filha, ele vai voltar e você não acredita, ou você não vê. Fé é a gente insistir que Deus está com a gente na caminhada. E que mesmo que as sementes que plantamos ainda não brotaram, elas estão lá na terra, sendo trabalhadas por Deus. Fé, querido, é muito diferente daquilo que vemos na literatura psicológica, na literatura, seja ela qual for. A fé bíblica, ela é totalmente bíblica, ela é totalmente divina, ela está fora das explicações, é a loucura da pregação, é a loucura da fé, é a loucura da cruz. E é esta fé, querido, que faz homens pequenos, limitados, viverem em coisas extraordinárias. É essa fé, querido, que conta que homens como nós, como eu e você, homens limitados, homens inseguros, homens medrosos, homens idólatras, homens das mais diversos tipos de pecado e debilidades, homens que aceitaram ir para onde não conheciam, porque acreditavam que quem estava com eles no hoje era suficiente para todos eles. É esta fé que agrada a Deus. É esta fé, querido, que mesmo quando diz o salmista que você esteja aí semeando, chorando, é esta fé em que você semeia chorando, é essa mesma fé
que fará com que venhamos acolher com alegria. Essa é a dinâmica da fé. Este é o corpo da fé. E o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, e queridos, nós só aproximamos a Deus pela fé. Eu só consigo me aproximar a Deus pela fé. Eu só consigo, querido, na minha vida pessoal, longe de uma gravação, longe de uma oração que as pessoas escutem, no meu íntimo, eu só me aproximo com Deus pela fé. E esse aproximar a Deus, nós devemos aprender e acreditar que quem dele se aproxima também precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Entenda, querido, que a fé na vida de Abraão, na vida de todos nós, ela se inicia diante de uma recompensa. A fé, ela se inicia assim. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou resolver o seu grande problema. Eu vou te dar, Abraão, um descendente. E mais do que um, muitos descendentes. Essa era a história de Abraão, foi a história de Abraão. Nós sabemos que talvez muitos de nós somos descendentes, na carne ou não, de Abraão. Mas todos nós somos descendentes pela fé de Abraão. Deus, querido, faz coisas extraordinárias. E diante de tudo aquilo que de forma extraordinária Deus deseja fazer na minha e na sua vida, Ele vai implodir tudo aquilo que você tem como segurança. Ele vai destruir, queridas, frases prontas, sejam elas religiosas ou não. Os jargões evangélicos, Deus irá destruir tudo isso. Porque chegará um momento, querida, em que você é você e Deus é Deus e você. E é nesse momento, querido, que entender que a companhia de Deus é a certeza de que Ele estando junto, mais do que isso, Ele fará tudo aquilo que pedimos, mais do que isso, Ele realizará tudo aquilo que Ele mesmo prometeu, é a certeza de que a nossa oração é aceita, de que a nossa angústia pela espera é validada por Deus. Essa certeza, querido, que esses homens viveram. Eu posso falar aqui de Abraão, posso falar de José, posso falar de Raabe, posso falar desses homens, mas posso falar também, amigos queridos, de pessoas que eu conheço, pessoas que eu poderia incluir nesse capítulo 11 de Hebreus, pessoas que foram para outras nações e deram a sua vida ao Evangelho, pessoas que diante da sua limitação financeira continuam a sustentar os seus filhos e filhas, pessoas que também de forma audaciosa continuam andando com Deus, sem saber para onde vão, mas tendo a certeza de quem está com eles. Essa certeza, querido, que nossa certeza de termos um Deus que anda com a gente, um Deus que mesmo que ainda não fez o que disse que faria, a sua presença na nossa vida já é a certeza de que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Querido, para quem vive e para quem já viveu isso, nós vemos a história de pessoas que de fato foram transformadas com essa caminhada. Você se lembra da história de Moisés? Moisés foi um homem que rejeitou ser príncipe do Egito. Moisés foi um homem que rejeitou ter as riquezas, as maiores da terra para aquela época. Este homem que o texto diz, no verso 26 do mesmo capítulo, que por amor de Cristo considerou sua desonra uma maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Querido, isto é a alma do Evangelho. Esta é a palavra a qual um dia fomos atraídos a Cristo.
A certeza que seremos salvos pela fé, não por obras, não por performance de vida ou religiosa. Seremos salvos pela fé. É a fé que nos leva para o céu. É a fé que nos salva, querido, deste mundo em que as pessoas só vivem aquilo que estão vendo. As grades que nos protegem, os muros que nos protegem, o dinheiro que nos dá uma certa segurança. Tudo isso, querido, é muito bom. Mas pode acontecer, querido, no momento da nossa vida, diante de algo extraordinário que Deus tem a fazer, que Ele vai mexer com tudo isso. Assim como Ele retirou de Moisés tudo isso. Assim como Ele desfez toda a grandeza daquele homem, criado na corte egípcia. Um homem poderoso em palavras, como a Bíblia diz. Este mesmo homem, ele rejeitou tudo isso, porque via aquilo que é invisível. Querido, hoje para mim muitas promessas de Deus são invisíveis. Eu sei que para muitos o retorno de uma filha, o retorno de um filho ainda é invisível. Mas eu quero te dizer, querido, que é assim mesmo. Deus te chamou para viver o extraordinário. Deus te chamou, querido, para ver o invisível. Deus te chamou para acreditar, querido, não de uma forma natural como os homens acreditam, mas Deus te chamou para acreditar vendo o invisível. E nessa noite eu quero te convidar a orar comigo e dizer para você que a fé, sim, ela sempre vai retirar de você alguma coisa. Ela sempre vai arrancar de você, talvez, muitas coisas. Mas tudo isso, querido, toda essa história confusa muitas vezes, sem nenhum sentido, ela traz para nós a certeza de que há alguém do nosso lado que não precisa ver. Alguém, como diz o livro de Romanos, que dá ordem a coisas que ainda não existem, que faz coisas que ainda não existiram, que fala de coisas que ainda não existem, como se elas já estivessem existindo. Alguém que disse para Abraão: Abraão, você será pai. E querido, esse dia na vida de Abraão chegou. Alguém que disse para o seu povo no deserto: olha, um dia vocês herdarão uma terra. E um dia essa terra foi herdada. Alguém, querido, que da sua palavra torna tudo aquilo que não existe, que não ainda existe, em existência na nossa vida. É essa dinâmica da fé, querido, que faz com que pessoas, talvez com uma fragilidade muito maior do que a nossa, nas periferias do grande Brasil ainda, continuarem com a sua vida íntegra, entregando ali o seu melhor para Deus. Pessoas e mulheres que oram pelo resgate dos seus filhos, filhos que estão nas drogas, filhos que estão no crime, filhos que estão perdidos por aí. É ver o invisível. Nós somos chamados, queridos, para ver o invisível. A igreja foi chamada para contemplar o invisível. E nós herdaremos tudo aquilo que hoje ainda é invisível. Nós receberemos de Deus uma recompensa que ainda é invisível. Porque foi assim que Moisés viu, foi assim que Abraão viu. Foi assim, querido, que o nosso Senhor Jesus Cristo viu a sua cruz. Ele viu um trono ainda invisível. Portanto, eu te convido nessa noite a orar comigo, adiante da sua vida, diante da sua história, te dizer que fé, muitas vezes, é cair e recomeçar, muitas vezes, sim. Fé, muitas vezes, também, querido, é temer, sim. Às vezes, não acreditar, mas sempre recomeçar. A fé, querido, ela não tem um corpo perfeito. A fé não tem, querido, aquela audácia que homens carnais têm. A fé, ela é simples.
A fé chega a nós, talvez, muitas vezes, com um sentido que nós não acreditamos que de fato Deus vai fazer. Mas é andando com Jesus que nós começamos a ganhar firmeza. É caminhando, querido, que a fé toma corpo. Ninguém tem fé apenas de ouvir falar e apenas começar a fazer. A fé é uma caminhada, querido. E só herdará as coisas invisíveis quem caminha em fé. Só herdará o reino, só herdará toda a eternidade aquele que pela fé acreditou em Jesus Cristo. Portanto, não é pela arrogância que nós ganhamos o reino. Não é pela nossa teimosia que nós vamos conquistar algo em Deus. Mas é pela fé. Essa fé que, como diz o texto, que às vezes a gente não sabe para onde vai. E querido, eu não sei quase nada para aquilo, para onde eu possa ir. Os planos que nós tentamos a fazer, que nós na vida tentamos construir, eles foram arruinados por Deus. E por mais que nós perguntamos a Deus, Deus, qual o caminho que andarei na minha vida? Eu me lembro de uma noite em que o Senhor disse ao meu coração, eu nunca te direi, mas sempre estarei com você. Querido, eu te convido nessa noite a remover tudo aquilo que você talvez carrega, em que você acredita que é algo sobre fé. Porque nós, às vezes, desanimamos porque nós não acreditamos, acordamos num dia que para nós não tem sentido. Mas eu te digo que a fé também tem esses dias. A fé tem o dia que somos certos, que temos toda a certeza da vida de que aquilo vai acontecer. Mas a fé também carrega os dias que nós não estamos bem. Os dias que aquele sonho parece tão distante. Mas eu quero que você entenda que mesmo assim, você continuou a caminhar. E fé, querido, não é tanto o que eu sinto, mas aquilo que eu vivo. Fé não é tanto aquilo que o meu coração, da forma que o meu coração se encontra, sendo poderoso em acreditar ou não. Mas fé é a certeza e a intenção que faço todos os dias, que mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, eu continuo caminhando, eu continuo me ajoelhando, eu continuo acreditando, eu continuo olhando para aquele que é o autor e será o consumador da minha fé. Eu te convido nessa noite, querido, que dizer para você que fé é ver sim a promessa de longe. Fé sim é chorar muitos e muitos dias com sementes que não brotaram, com colheitas que foram roubadas. Mas, querido, fé também é a certeza daquilo que lemos aqui, que Deus, Ele mesmo, recompensa aqueles que o buscam. Portanto, querido, se você tem caminhado e insistido com Deus, você tem agradado a Ele. E se você tem agradado a Deus, queridos, há uma promessa em que Deus, em ser agradado pela sua fé, te garante que Ele fará a parte dele na sua vida. Portanto, eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Você que pode colocar a mão no seu coração. E talvez nessa noite, querida, a caminhada arrancou de você muitos pedaços. Talvez a caminhada te removeu de muitos lugares. Talvez essa caminhada em Deus te tirou tantos privilégios. Muitas vezes, queridos, nós que caminhamos com Deus temos o direito, sim, de responder. Temos o direito de fazer tantas coisas. Mas Deus nos pede que venhamos abdicar desses direitos. Portanto, talvez a fé te fez viver uma vida assim. E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, bravos, inquietos, e dizemos assim, Deus, mas eu sou o seu filho, eu sou sua filha, porque eu mereço tudo isso. Querido, na verdade nós não merecemos.
Mas o caminhar com Deus é assim. O andar com Deus é assim. E estes meninos que estão distantes, essas meninas que estão distantes, esse jovem, essa jovem que está distante, esse acontecimento, esse filho que ainda você não gerou, tudo isso ainda é invisível. Mas tudo isso já está nas mãos do Senhor. Tudo isso já está semeada na terra que a tua oração semeou. E tudo isso já está regada com as lágrimas que você arregou. Portanto, querido, a semente, ela está plantada, ainda invisível. Mas é a semente que Deus te deu. Entenda, querido, que a sua oração, ela não é sua. Entenda que a sua luta em ver tudo aquilo que está longe acontecer na sua vida, ela não é sua. Foi Deus que te deu a capacidade de sonhar. Foi Deus que mexeu com você. Foi Deus que um dia disse que coisas impossíveis Ele pode fazer, e você acreditou. E esse acreditar, querido, alegrou o coração de Deus. E Deus já reservou o dia em que o que está distante voltará, em que a semente plantada vai brotar, em que o fruto tão desejado será colhido por você. Portanto, feche seus olhos, querido. Olhe nessa noite para as coisas invisíveis. Olhe pela fé nessa noite para as coisas que ainda não existem na sua vida, mas que Deus te fez sonhar com elas. Olha para tudo isso nessa noite, querido. Eu sei dos dias, das incertezas que você passou, que eu passei. Eu sei, querido, dos exemplos que temos aqui na Bíblia, os exemplos que temos na vida real hoje. São exemplos e são vidas, são sementes, são promessas que Deus, querido, aguarda para cumprir. Portanto, querido, a semente que você tem semeado e regado, é essa semente que Deus aguarda, que Deus zela e que Deus deseja que você colha dela. Por isso, feche os seus olhos, olhe para tudo isso, querido, com os olhos da fé. Olhe, querido, não com a certeza dos teus olhos naturais, mas com a certeza de um Deus que tem caráter, de um Deus que não faz as pessoas sonharem à toa, de um Deus que veio até nós, um Deus que se achegou até nós e nos deu a capacidade de sonhar. Foi Deus que veio até nós, foi Deus que se achegou até nós, foi Ele que te incomodou a sonhar, querido. Portanto, sonhe sim, sonhe alto, coloque diante de Deus os seus sonhos sim, e creia, querido, que Ele te dará recompensa, não a que você quer apenas, mas aquilo que Ele sonhou com tanto zelo e sabedoria para te dar. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, nós, como filhos, ó Pai, estamos diante do Senhor. Pai, diante de toda a nossa história, diante de toda a nossa vida, Senhor Deus, nós recebemos tantas palavras, tantas promessas. Promessas, ó Deus, que o nosso coração logo se agarrou. Promessas, ó Deus, de tantas coisas que o nosso coração, ele deseja, desejou e ainda deseja. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor, Pai, o Senhor é galardoador, o Senhor dá recompensa. E a Tua recompensa nada mais é do que aquilo que o Senhor nos fez sonhar, Pai. Por isso, Deus, eu sei que o Senhor tem destruído tantas coisas que temos como segurança na vida. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos levou por um caminho que nós não planejamos. Eu sei que o Senhor permite que os nossos, que aqueles que se distanciaram de nós também, fossem caminhar por caminhos que nós nunca desejássemos. Mas, Pai, nós, vendo o invisível, nós
nos colocamos diante da Tua palavra, das Tuas promessas. E sabemos que no mesmo caminho que os nossos estão, nós também estamos. E eu sei, Deus, e como eu creio, que um dia esses caminhos se encontrarão. O caminho da promessa com o caminho daquele que caminha com a promessa. Eu sei que um dia a promessa chegará aos nossos olhos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor promoverá todos esses encontros. Mas até lá, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, a capacidade de crer e descansar, que mais do que ainda não ter aquilo que o Senhor prometeu, nós já temos o Senhor, que é o Deus da promessa. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos alcance nessa semana, que o Senhor abra as portas sobre a nossa vida, que o Senhor nos encontre a cada manhã com misericórdia, que o Senhor abra as portas, ó Deus, sobre a nossa vida, que o Senhor cuide dos nossos, ó Pai, que o Senhor cuide, Senhor, de cada semente que depositamos nas Tuas promessas, Pai. Sê conosco, sê com a nossa vida e nos faça, Senhor, herdar as coisas extraordinárias que as Tuas promessas assim nos prometeram. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço e creio, Senhor Deus, que o Senhor é vigilante em cada semente. E o Senhor, Pai, é fiel em cuidar de cada promessa. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Nós, nessa noite, caminhamos por esse caminho do desconhecido. Esse caminho que a fé, querido, fez na vida de outros e também tem feito na nossa vida. Esta mesma fé, querido, que compartilhamos, a fé bíblica. Esta fé, querido, que nós não podemos ligar para o ambiente que esse caminho nos levou. Esta fé, querido, que faz com que eu e você venhamos a dar muito mais valor naquele que prometeu do que naquilo que estamos vendo hoje. É essa promessa, querido, que te alcança, que te alcançará hoje, sempre e por toda a vida. Fé, querido, é ser provado. Fé, às vezes, sim, é não acordar bem, não acreditando. Mas fé também é não desistir. É mesmo em fraqueza, continuar caminhando, continuar acreditando. Porque lá na frente, querido, Deus promoverá todos esses encontros para todos nós. Amém? Quero te agradecer aí pela sua audiência, pela sua participação, te abençoar aí nessa semana e dizer para você, querido, que Deus foi Ele que te fez sonhar, foi Ele que gerou em você tudo isso que você aguarda e Ele é responsável em fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que Deus te dê de fato uma semana extraordinária em nome de Jesus. Amém? Um até logo, um até breve e nos vemos aí nos outros encontros. Deus te abençoe em nome de Jesus.